Dá uma olhada nesse conteúdo que o professor Braguinha gravou com a gente aqui na BJJ Protec. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, ative a sineta para receber mais informações. Então a gente vai começar agora com o primeiro módulo ensinando as técnicas propriamente dito. A gente vai fazer uma sequência de 3 variações de Tai Otoshi, tá? Então, como eu mostrei no educativo, o movimento básico do Tai Otoshi é quando eu consigo virar, pode fechar um pouco as pernas, virar de costas para ele e colocar esse pé para ele tropeçar, tá? E aí a gente vai variar agora isso com a pegada de underhook. Então vou abordar uma das maneiras que eu fiz no módulo anterior de como chegar ao underhook. Então, estou no hand fight com ele, cheguei numa situação de underhook, beleza? Lembrando que no underhook eu posso estar com a mão nesse ombro, no segundo ombro, ou na cintura, tá? No Tai Otoshi, eu posso estar fazendo qualquer uma delas, tá? Mas, particularmente, eu prefiro essa pegada aqui para fazer, por quê? Porque quando eu faço um Tai Otoshi, eu tenho essa pegada, eu consigo com essa mão ter um gesto de socar o chão, tá? Quando eu tô com a mão na cintura, por mais que seja eficiente, eu não consigo ter a mesma pressão, tá? Quando eu tô com a mão sobre a segunda escápula, eu consigo fazer esse movimento, tá? Então, o movimento básico vai ser esse. Então, eu vou chegar numa situação de hand fight, ou posso pressionar e chegar no underhook. E agora, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou virar de costas para ele e colocar o pé para ele tropeçar, né? Chegando nessa posição, toda a minha parte superior tem que trabalhar, beleza? Então, eu vou precisar fazer esse giro com ele, beleza? Essa mão que domina o punho puxa e essa mão que está na escápula é como se eu fizesse um movimento para baixo, socando o chão. Então, é esse movimento. Estou aqui. Essa vai puxar e essa é um movimento socando o chão, né? Como se eu, com essa mão aqui eu quisesse afundar ele para baixo, ao mesmo tempo que eu giro o punho dele. Então, fazendo isso uma vez, projetando, cheguei, viro de costas e faço todo o movimento. Beleza? É claro que na luta muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso parado, então eu vou tentar movimentar um pouco ele. Então, cheguei numa situação de underhook, tá? Eu vou começar, por exemplo, a puxar ele para frente. Quando ele vem na minha direção, ele já vem desequilibrado. Eu vou aproveitar esse movimento para fazer um Tai Otoshi, tá? Então, cheguei na mesma pegada, arrasto ele na minha direção e faço o golpe. Então, derrubando, arrasto e chego em uma situação também de Tai Otoshi, tá? Então, lembrando que parece que é um golpe de braço, mas eu preciso dessa incidência do tronco. Então, não adianta eu chegar nessa situação e não estar utilizando meu tronco. Essas mãos precisam trabalhar, essa puxando, né, como se eu estivesse guardando uma espada, tá? E essa outra mão socando o chão, para que todo o tronco dele vá para baixo, beleza? Então, mais uma vez, viro de costas, coloco o pé para ele tropeçar. Projetando, tá? Então essa vai ser a nossa primeira abordagem de técnica, que é um Tai Otoshi quando eu seguro o punho, tá? E a gente vai ter outras variações de Tai Otoshi aqui quando eu não consigo ter mais domínio desse punho, né, a partir do próximo vídeo. Tai Otoshi sem pegada, tá? Nesse momento eu não vou ter a pegada do punho. Por quê? Por mais que essa pegada do punho seja muito boa, pode fazer um overhook, fechou? Por mais que essa pegada no punho seja muito boa, ela é muito fácil de perder. Se ele simplesmente puxar, escorrega. Nem sempre eu tenho esse controle, tá? E a gente vai continuar fazendo a abordagem do Tai Otoshi. Mas qual que é a diferença da primeira variação para essa? Quando eu tenho o punho, eu consigo virar de costas para ele e consigo fazer ele dar um rolamento, porque eu tenho esse domínio, tá? Quando eu não tenho esse domínio, provavelmente ele vai botar a mão no chão. E essa projeção não vai acontecer, ele não vai cair de costas. Mas a gente pode utilizar esse Tai Otoshi para fazer uma variação para a luta de solo. Então, quando ele tem a mão solta, né, e eu faço um Tai Otoshi, provavelmente ele faça isso, tá? Para bloquear da situação. Quando eu tenho esse domínio, ele rola. Se eu não tenho esse domínio, ele consegue apoiar e acabar saindo do raio do meu golpe. Mas eu consigo fazer transições de pegada e outras situações de luta de solo aí. Então, vou fazer a mesma abordagem para chegar no Tai Otoshi, posso até começar segurando o punho e ele tirou, tá? Fiz a mesma conexão e pressiono ele. Provavelmente isso vai acontecer, mas aqui eu tenho ótimas transições, por exemplo, para front headlock, posso afundar e começar a fazer transições, tá? Posso utilizar esse mesmo Tai Otoshi. Quem gosta de situações de ataque voador para pular em situações, por exemplo, como armlock, etc. Então, essa variação de Tai Otoshi vai acontecer, né, quando ele não consegue colocar a mão. Então, muitas vezes eu estou querendo ter esse domínio da mão, mas, cara, nem sempre você vai conseguir ter isso. Então, a gente vai utilizar essa variação de Tai Otoshi, a gente vai continuar fazendo o mesmo golpe, mas agora, né, tentando direcionar ele para o solo para fazer continuação. Então, fiz o mesmo movimento do Tai Otoshi, direcionei,
Não, pode voltar. Beleza? Então, se cair, ótimo, tá? Mas nessa variação, provavelmente ele vai colocar a mão ao solo. Tá? Quando isso acontece, eu consigo fazer variações, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer uma variação, particularmente que eu gosto de situações de triângulo, consigo fazer variações para armlock, consigo ser mais conservador, fechar um front headlock e completar, por exemplo, com outras situações, tá? Então a gente vai utilizar esse primeiro Taiotoshi quando eu tenho punho para derrubar, mas quando eu não tenho punho para fazer transições. Então, imagina que eu estou numa situação que eu estou lutando, ele puxou, vou fazer a mesma ação, tá? E aí a partir daqui eu consigo fazer várias outras transições, beleza? Então eu utilizo um Taiotoshi como recurso agora para levar ele para o solo, para fazer várias outras transições da luta também. Então a gente tem com o domínio do punho, que ele vai fazer um rolamento, sem o domínio do punho, ele vai apoiar a mão, me possibilitando para fazer várias outras transições. O que acontece muito em situações de Taiotoshi? Quando eu faço um underhook, ele fica totalmente de lado para mim. Aqui eu não consigo chegar no Taiotoshi, é impossível chegar aqui, porque ele está de lado. Esse seria o posicionamento correto para fazer todas as vezes que eu quero virar um quadril para ele. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um Harai Goshi, está longe. Se eu quiser fazer um Taiotoshi, está longe. Então eu vou precisar primeiro me preocupar com essa perna. Então, por que a gente chama de Taiotoshi dois tempos? Porque eu vou primeiro precisar bater na segunda perna para alcançar a segunda. Pode abrir um pouco mais a perna, fica bem de lado. Então aqui eu não vou conseguir chegar lá. E se eu tentar fazer esse tipo de ação, provavelmente eu vou acabar caindo para trás, né? Se ele me der uma quadrilzada, eu acabo caindo para trás. Então, nesse tipo de situação, pode ser dominando o punho ou não agora, tá? Então, essa terceira variação pode ser tanto utilizando a primeira como a segunda. Vamos fazer a segunda, que eu não tinha o domínio do punho. Eu vou bater na primeira perna. Quando eu bato na primeira perna, ele recua. Agora a segunda vai aparecer. E aí eu vou fazer o mesmo movimento. Ele apoia a mão no solo. E eu consigo fazer transições, né, para outros ataques. Mesma coisa se eu tiver com o domínio do punho, né? Então, ele está bem de lado, eu não consigo me conectar direto. Vou bater na primeira perna. Quando ele recuar, eu consigo chegar e bater na segunda, fazendo uma projeção de Taiotoshi. Então agora eu vou bater na primeira perna para ele recuar e a segunda perna aparecer, tá? Então fazendo de uma maneira um pouco mais dinâmica, a primeira dominando o punho, cheguei, tá bem de lado, não consigo acessar, bati na primeira, bati na segunda, tá? Segunda variação, quando eu não tenho o punho dominado, cheguei, bati na primeira, bati na segunda, ele apoiou a mão, posso, por exemplo, fazer uma transição pro armlock, entendeu? E aí a transição vai ficar de acordo com cada um, individualmente falando, beleza? Então agora eu vou aproveitar que eu não consigo chegar naquela perna, pode ficar bem de lado mesmo. Pô, tá impossível chegar, não consigo, tá? Então eu bato na primeira, para depois a gente conseguir bater na segunda, tá? Podendo, se eu não tiver com o punho, ele apoia a mão no chão, se eu tiver com o punho, completando, puxando para que a projeção aconteça, beleza? Então, a gente segue uma sequência de 3 Taiotoshis. A primeira segurando o punho, a segunda sem o punho e a terceira, que é uma variação que acontece quando ele está muito de lado e eu não consigo chegar na segunda perna. Então necessariamente preciso de 2 tempos. Bater na primeira para aparecer a segunda e eu colocar o pé para fazer ele tropeçar na segunda perna e conseguir gerar minha projeção.